nunca deixou de levantar a mão assim na sala de aula quando era lá na época de escola, porque queria colocar, né, perguntar alguma coisa, mas não levantou a mão porque estava com vergonha do que ia dizer? Quem nunca deixou de fazer alguma coisa porque alguém passou na sua frente, né? Uma vez eu participei de um treinamento e nesse treinamento, quem conseguisse chegar lá na frente e recitar o tal do Napoleão Hill primeiro, ia conseguir, ia ganhar a brincadeira lá, né? E aí, o que que acontecia? Várias vezes eu fiquei assim, né? Aquele pulinho, né? Vai, né? Mas a gente tinha que recitar o poema, ter decorado o poema, né? E aí, por que que talvez você não levanta? Ou quantas vezes você fez que ia, mas não ia? O que que acontece para a gente fazer esse movimento de continuar aqui e não seguir o nosso impulso de fazer alguma coisa na vida? A nossa conversa de hoje é uma conversa inspiradora para você poder pensar realmente em quem que é você de verdade e quem que você está sendo na tua vida, né? Porque muitas vezes a gente deixa de fazer coisas, se colocar, se posicionar, se apresentar, e colocar o seu projeto em questão, mostrar uma coisa, uma ideia nova para um chefe, ou sei lá, quando a gente é criança, até de ajudar a mãe a fazer alguma coisa. Não tem uns momentos que a gente tem um leve impulso, mas a gente chega e não sei o que acontece, a gente acaba não fazendo, né? A gente tem aquela vontade de, oh, tô indo, tô aqui, eu existo! E aí quando você vê, você não fez nada e você não existe, o tempo passou, e aí você não se apresentou, e aí você não foi lá e fazer aquilo com a sua mãe, e aí você não foi lá e recitou o tal do poema que você estava careca já de saber, e tinha decorado tudo e podia ter ganhado um prêmio. Quantas vezes na vida a gente não segue os nossos impulsos, né? A gente não segue aquela vontade de fazer alguma coisa. Sabe o que acontece antes disso? Muito provavelmente eu vou te perguntar aqui, agora, né? O que que você sente quando você vê que alguém foi e fez e você não fez? E aí, às vezes, aquela pessoa fez até alguma coisa muito parecida do jeito que você ia fazer. E aí você ficou lá chupando dedo, literalmente, né? E aí você não... Você fala, poxa, mas essa ideia era minha. Aí você fica culpando, com uma raiva daquela pessoa, né? Porque ela foi, ela fez, ela teve coragem e você realmente não teve essa coragem, né? Por mais que tivesse um impulso. E aí não adianta, porque o mundo tá cheio de gente com ideia e pouca gente fazendo as coisas de verdade. E vejo muito isso. Eu já fui muito assim, né? Hoje em dia até que eu ouso mais um pouquinho, mas quantas vezes você tinha uma ideia legal na cabeça e você deixou de fazer? E aí a pergunta é, por que você deixou de fazer? Porque eu já falei, né, como você se sente. E agora a pergunta é, por que você deixou de fazer? Porque você não sabia se era tão bom aquilo que você ia fazer, né, que se aquilo era realmente bacana, né, a pessoa ia aceitar, sei lá, ia funcionar, ou se um monte de coisa, né? A gente fica no ou se, né? Não apresentei aquele projeto porque talvez não sei se a empresa ia gostar muito, aí vai outra pessoa lá, pá! Aí você diz que roubou a sua ideia, né? Gente, o convite hoje é para você, de uma certa forma, com uma certa segurança, obviamente, seguir os seus impulsos, seguir os seus chamados, né? Porque eles existem a toda hora e sempre está convidando a gente a fazer alguma coisa que vá nos colocar num lugar que nos pertence de verdade, num lugar, num patamar de brilho, né? E a gente, na verdade, não tem medo da sombra, né? Como diz naquele filme Coach Carter, que é uma mensagem de uma outra autora muito fodástica, que ela fala realmente isso, né? A gente não tem medo da nossa sombra, a gente tem medo da nossa luz, né? Eu ainda vou botar uma camiseta assim, ó, hashtag sou mais importante, sou mais importante. Porque a gente não se acha digno, e não se achar digno de
ter a atenção das pessoas, participar de determinada coisa, se colocar, dizer pro professor, não entendi porra nenhuma, fala aqui pra mim, né? De se lançar, isso significa que você vai aparecer, isso significa que você vai, de certa forma, chamar a atenção. Eu não sei se você está querendo muito se expor, chamar a atenção, né? Só por causa de uma coisinha você não faz isso. Com medo de demonstrar a sua vulnerabilidade, com medo de dizer que você não sabe, ou com medo de dizer que você sabe, ou com medo de dizer que você tem uma ideia, com medo de dizer alguma coisa muito legal que possa começar a surgir no mundo e que ninguém teve essa brilhante ideia, mas você fica com medo. Você fica com medo de se colocar, se colocar também estar nesse lugar de vulnerabilidade, né? E a gente tem um pouco de medo disso. E por que a gente tem medo disso? Porque talvez eu não me ache tão importante. Porque talvez eu tenha passado a minha vida inteira achando que eu não era importante. Então todas as minhas escolhas a partir de então foram escolhas para eu não realmente estar num lugar de importância. Para mim, consequentemente para as pessoas, para os meus pais, para a minha escola, para os meus professores, para os meus mentores, para a sociedade, né? Então, eu te convido a te colocar nesse lugar de importância e se perguntar aí se é melhor estar num lugar de importância ou viver uma vida que é meia boca. Uma vida onde você não se destaque. Uma vida onde as suas importâncias não são importantes, nem para você. Alô? Se liga. Até.